manco ali naquele setor. Então tem vontade de jogador, tem entendimento do Flamengo que pode ser bom, tem uma série de situações. Aí entra a composição. Tá uma negociação muito mais, se aproxima muito mais de um desfecho positivo do que exatamente um impasse ali do cara que não quer sair. Por exemplo, lá chegou uma proposta do mundo árabe ao Arrascaeta, mas ele não quer sair. O Flamengo não quer vender, entendeu? O Michael aceitaria sair, o staff entende que pode ser uma boa para ele, o clube entende que uma venda não seria um problema, você recuperaria, já teve um ganho, né, esportivo na temporada passada, onde foi muito bom. Então, vejo muito mais a situação encaminhada, uma questão de composição, de empresário, de subir um pouco o valor que o Flamengo quer, de entendimento com o Goiás, do que exatamente de não acontecer. Não por acaso, a gente vai falar daqui a pouco, o Flamengo já olha até uma reposição, já pensa, não é que vai fazer agora. Pelo amor de Deus, mas se for a reposição que o jornal A Bola colocou, aí já é com a briga bola. por posição. Sim. Aí tem briga por posição. Ô Zé Elias, e aí o Flamengo fica sem o Michael, né? Vale a pena ficar sem esse reserva de luxo? Eu acho que vale, William. Futebol é business. Futebol é negócio. Né? É business. Se você tem a possibilidade de vender o Michael e com esse dinheiro buscar um... Quem era lá no Benfica, era, pois? Cebolinha? Não, pera aí. Se você tivesse... Aí até eu. Né? Aí até eu quero. Sim, mas estou falando, se você tem a possibilidade, você tem o dinheiro, você tem a possibilidade de escolher Michael e Cebolinha, com todo respeito ao Michael, que fez um ótimo campeonato, hein? Não estou desmerecendo o jogador, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas se você tem o dinheiro para contratar esses dois jogadores, qual você escolheria? Pô, Cebolinha, claro, lógico. Então é natural. Acho que o Flamengo, primeiro que seguindo aquilo que eu penso, né? O Flamengo não pode ser refém de nenhum jogador, a instituição é maior. Existe o interesse do staff do jogador e eu acredito também do jogador, né? Porque uma coisa é você aceitar que você é banco, né? Como ele falou, eu sou banco dos melhores. Outra coisa é você jogar bem e mesmo assim ficar no banco. Tem uma hora que você precisa sair. E quando você tem uma valorização como ele conquistou jogando dentro do campo, eu acho que é válido ele pensar em sair. Eu acho que é válido ele falar assim, opa, eu posso ter fazer o meu pezinho de meia para ficar depois o resto da minha vida tranquilo. É natural, né? E como é natural também do Flamengo negociar e pedir um pouquinho mais, e se chegar no denominador comum vai vender. Business. A única preocupação é com o Michael lá, né? Porque, e aí eu falo por conta daquilo tudo que nós vimos e que o próprio Michael falou sobre as dificuldades que ele passou para se adaptar, né, o problema de depressão, ele está no Brasil, né, ao lado de amigos, ao lado de pessoas que querem muito bem, né, que estão ali para apoiá-lo, que ajudaram no momento em que ele precisou. Eu não sei se ele vai ter esse tipo de carinho lá, né? Então isso que é o que ele pode pesar na hora da escolha, se ele permanece ou se ele realmente deseja sair. O resto, William, faz, como diria a professora, pertence ao futebol. Agora, eu sou péssimo de matemática, igual a apresentadora desse programa, e aí eu estou tentando fazer conta aqui, né? Porque a gente estava calculando outro dia que o Flamengo tinha 12 milhões para gastar, na realidade 16, mas já gastou 4 com o Thiago Maia, aí sobra 12, o Flamengo ainda queria o Andreas Pereira, e mesmo que entre 8 do Michael, o Benfica gostaria de 20 pelo Cebolinha. Se tudo isso estiver certo, a conta não fecha. Essa conta aí não vai fechar. Não é simplesmente o Michael traz o Cebolinha. Agora, trazer o Cebolinha, se isso, e não seria nem para agora, seria para o meio da temporada, se isso for verdade, essa é a bola que está colocando aí, isso aí na pauta. Você está indo um reserva, mas você traz um cara que, é tamanho para ser titular, mas a posição já está bem servida. E aí? A gente está debatendo a informação da bola aqui. Eu não tenho essa informação do Cebolinha. Eu não acredito na contratação do Cebolinha hoje. O perfil é muito distinto. A gente está falando de um jogador com passagem por seleção brasileira, um jogador que no mercado brasileiro faz a diferença, não é para ser peça de reposição de Bruno, de Everton. Ele brigaria por posição, como você falou. Eu acho que a chave é quando você toca na situação de meio de ano. Se você perde o Michael, acho que a única coisa que o Flamengo não pode entrar é em desespero. Precisa contratar alguém para a semana que vem. Precisa dar uma resposta. Perdi o destaque de 2021. O Flamengo tem um elenco. Bem trabalhado o elenco na mão do treinador. O Flamengo tem Bruno, tem Arrascaeta, tem Everton, tem Gabriel, tem Pedro, sabe? Tem Vitinho, tem uma série de situações. Então você pode se dar o luxo de priorizar, por exemplo, como o Flamengo está querendo fazer, uma contratação para a zaga. Eu acho que a conta ali dos tais milhões, precisa saber quanto vai restar para você fazer um investimento.
O Léo Pereira e o Gustavo é sempre aquele ponto de interrogação, aquele calafrio. Vai evoluir na mão do Paulo? Ainda não sabemos, não é uma certeza. O Rodrigo, você não sabe quando ele volta, você não sabe se ele consegue emplacar a sequência de 7, 8 jogos. A sua única certeza é o Davi. É um treinador que chega falando que precisa mudar uma dinâmica de linha defensiva e de volância. Não por acaso pede a manutenção do Thiago Maia. Então acho que você tem que olhar com muito mais carinho para cá do que fazer conta em desespero para uma reposição do Michael. Eu acho que essa é uma pegadinha que o Flamengo não pode cair. Com calma, é pro meio do ano, o Cebolinha, será que vai perder alguém? Será que vai perder alguém de beirada? Pode ser uma outra opção? A gente já ouviu em Soteldo, a gente já ouviu Ferreirinha. Eu acho que é muito mais uma questão de abrir o leque, mapear e entender qual o perfil que você quer sem desespero, porque no desespero você comete besteira, para falar uma palavra aqui pro horário do sagrado almoço do nosso fã de esporte, mas você precisa ter... O desespero, para mim, está muito maior lá atrás. Eu me assusto. Aqui, nessa vaga, é com calma. Eu me assusto como... Você assusta? Alguns clubes, não vou dizer os clubes, mas torcedor, esse momento do mercado... Rapidinho, e precisa marcar um churrasco lá, hein? Para entrosar com a rapaziada do Benfica. Tá feio o negócio? A relação não tem sido das melhores, né? Aquela história de vai Jesus, sonda, não sonda, é assédio, não é? Sim, então. Mas volta aí, É verdade, imaginou? Bem lembrado, bem lembrado. A relação Flamengo e Benfica não é... Tomar um vinho lá para entrosar. Para resolver com o Rui Costa lá. Então, o que me chama a atenção é, para esses clubes, a temporada praticamente começa em abril, certo? Certo. E vão jogar Libertadores, que é o primeiro grande foco. Brasileiro mais brasileiro, Libertadores. Então, calma, né? Quem ainda tem que ter um pouco mais de ansiedade nessa história foi o assunto passado, que era o Palmeiras, que vai jogar agora em fevereiro, né, o torneio da vida. Ponto. Os outros não. Vai começar o... Gente, o regulamento do Campeonato Carioca permite que o Flamengo entre com sub-20, com sub-15, com sub-12, enfim. Então, ele pode entrar super tranquilo em relação a isso. Fazer uma pré-temporada bonitinha. Aprimorar aquilo que não foi feito nos últimos 2 anos, que foi o trabalho físico, né? Entender os jogadores, com muita calma, com muita tranquilidade, técnico novo. Não precisa nem jogar pressão no cara, vamos colocar os titulares do Carioca, começa aquela coisa. Para que calma? Paciência para Flamengo, para o Fluminense, né? Que tudo bem, tem até uma condição de... o Carioca pode ter um peso maior para o Fluminense em relação ao favoritismo que tem o Flamengo, então pode entrar um pouquinho mais. Vai jogar Libertadores também, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians com essa história do 9, sabe? Calma no mercado. Porque a prioridade desses caras, por mais que tenha esse estadual, e a gente sabe que é uma chatice essa história toda de pressão, de cair técnico, tem que ter resultado na primeira rodada do estadual, senão já viu. Mas o foco é abril. Então, exceção ao Palmeiras, que é o único que está com esse problema a ser resolvido, mas que nem é um problemão assim, de reforços, tem que ter muita calma, é o que o Pedro falou, vai mapeando, vai observando, tem até abril, tem Libertadores, tem muita coisa por chegar, pra que sair gastando dinheiro à torta e à roda? Não, vou contratar o primeiro que tem, porque eu preciso suprir a carência do Michael, não, precisa ter um 9 agora, então não, então traz esse mesmo. Calma. Calma. É o seguinte, hein, você falou aí do 9 do Corinthians e você falou de paciência. Paciência, Facincani é um cara paciente. Então, recortem esse discurso. Facincani é um cara paciente. Muito. Telinha do Diego Costa, que eu quero falar com o Zé Elias agora. Haja paciência isso aí. Já fala com ele.